Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós vamos resolver um problema do banco de questões da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, o nosso problema é o seguinte. Ele é retirado do banco, foi retirado do banco de questões 2019 da OBMEP. Então, o banco de questões é um caderno, um livro com várias questões, que as escolas cadastradas então no portal da OBMEP, que vão realizar a prova da OBMEP, então elas recebem todos os anos para o treinamento dos alunos. Então o problema é o seguinte: em um estacionamento existem motos, carros, ônibus e caminhões, em um total de 80 veículos e 540 rodas. Cada moto tem 2 rodas, cada carro tem 4, cada ônibus tem 6 e cada caminhão tem 8 rodas. O número de carros é a soma do número de motos com o número de ônibus. Quantos são os caminhões nesse estacionamento se este número é menor do que 50? E eu acrescentei aqui mais uma pergunta. Qual é a quantidade de cada um dos demais veículos? Então eu sugiro que nesse momento você pause o vídeo e tente resolver sozinho esse problema. Então vamos para a resolução do nosso problema. Então, o enunciado do problema nos diz que em estacionamento existem motos, carros, ônibus e caminhões, e ele dá algumas informações então a respeito dessa quantidade de motos, carros, ônibus e caminhões, e o nosso objetivo então é descobrir qual a quantidade de cada um desses veículos que está nesse estacionamento. Então, nós precisamos descobrir essas quantidades. Para facilitar a nossa resolução, então, vamos chamar de A, o número de motos, a quantidade de motos que está nesse estacionamento. B, o número de carros que está nesse estacionamento. Vamos chamar de C, a quantidade de ônibus nesse local. E vamos chamar de D, a quantidade de caminhões que estão nesse estacionamento. Feito isso, o próximo passo é extrair as informações do enunciado e representar essas informações através de equações algébricas que relacionam então essas nossas incógnitas. Sendo então que nosso objetivo é determinar o valor de cada uma dessas incógnitas. E observe aqui uma observação que nós estamos interessados então em valores inteiros para A, B, C e D, já que não faz sentido, por exemplo, nós termos, 2 motos e meia no estacionamento. Então nós estamos interessados em valores inteiros e positivos, porque também não faz sentido nós termos menos 2 motos no estacionamento. Então, nós estamos interessados em encontrar valores para A, B, C e D que sejam inteiros e positivos. Aliás, que sejam não negativos, ou seja, que sejam maiores ou iguais a 0. Então, valores inteiros maiores ou iguais a 0. Então, o enunciado começa dizendo que em um estacionamento existem motos, carros, ônibus e caminhões em um total de 80 veículos. Então, no total existem 80 veículos nesse estacionamento. Ou seja, se nós somarmos a quantidade de motos, que é A motos, mais os B carros que são estacionados lá, mais os C ônibus, mais os D caminhões que estão nesse estacionamento, nós vamos obter então um total de 80 veículos. Então a primeira informação, ela se traduz para a linguagem de equações algébricas dessa maneira. Então essa é a nossa primeira equação, que relaciona então as nossas incógnitas A, B, C e D. A próxima informação que o enunciado nos dá é que o número total de rodas é de 540. Nós sabemos então que cada moto tem 2 rodas, então cada moto contribui com 2 rodas, cada carro contribui com 4 rodas, cada ônibus contribui com 6 rodas e cada caminhão contribui com 8 rodas. Então, por um lado, utilizando essa notação que nós estabelecemos aqui, então se nós temos A motos no estacionamento, nós então teremos 2 vezes A rodas, então, que pertencem apenas às motos. Já B carros vão contribuir com 4 vezes B rodas. Já os ônibus vão contribuir com 6 vezes C rodas, mais 6 vezes C rodas. E por fim, os caminhões vão contribuir com, os D caminhões vão contribuir com 8 vezes D rodas. Então é mais 8 vezes D.
Então, se nós contarmos as rodas de cada um dos veículos, nós obteremos, então, esse resultado aqui. 2A mais 4B mais 6C mais 8D. E o nosso enunciado nos diz que esse número aqui é 540, que é o número total de rodas desse estacionamento, dos veículos que estão nesse estacionamento. Então, isso é igual a 540. E essa, portanto, é a segunda equação que relaciona, então, as incógnitas A, B, C e D. E, por fim, o enunciado nos diz que o número de carros é a soma do número de motos com o número de ônibus, ou seja, o número de carros, que é B, é igual à soma do número de motos, que é A, então A mais o número de ônibus, que é C. Portanto, a outra equação é B igual a mais C. Então, manipulando essa equação aqui para deixarmos ela no formato padrão, com todas as incógnitas de um lado da igualdade e o termo independente do outro lado, então nós teremos. Então, o B está positivo, passando o B negativo para o outro lado, nós ficaremos com 0 igual a mais C menos B. Então, rearrumando os termos, nós ficaremos com A menos B mais C igual a 0. Então, essa é a terceira equação que nós obtivemos então com as informações do enunciado e que relaciona as incógnitas A, B e C. Nós estamos interessados em encontrar então valores para A, B, C e D que sejam inteiros e maiores ou iguais a 0 e que satisfaçam simultaneamente essas três equações. Então, nós temos um sistema de equações. Como cada uma das nossas equações é linear, pois o expoente de cada um, porque o expoente de cada uma das incógnitas é 1, então o expoente de cada uma das incógnitas é 1. Cada uma das nossas equações então é linear, e nós temos então um sistema linear com 3 equações e 4 incógnitas, sendo as nossas incógnitas A, B, C e D. Então, o nosso trabalho se resume em determinar a solução desse sistema, ou melhor, determinar a solução ou as soluções que sejam inteiras e maiores ou iguais a 0 desse sistema aqui. Então, para a resolução desse sistema linear, nós utilizaremos então o método do escalonamento. Escrevendo a matriz completa associada a esse sistema aqui e respeitando então a ordem das incógnitas que aparece então na primeira equação, A, B, C e D. Então, aqui na primeira coluna da nossa matriz, nós colocaremos os coeficientes do A, na segunda os coeficientes do B, na terceira os coeficientes de C, na terceira os coeficientes de D e na última coluna os termos independentes. E a primeira linha está relacionada à primeira equação, a segunda linha à segunda equação e a terceira linha está relacionada então à terceira equação. Então, o primeiro passo aqui para o escalonamento dessa matriz é escolhermos uma dessas 3 linhas aqui para fixarmos na primeira posição. Então, como o pivô da primeira linha é 1, nós vamos fixar então a primeira linha na primeira posição, porque isso vai facilitar os nossos cálculos. Então, nós já vamos repetir a primeira linha aqui na nossa nova matriz. 1, 1, 1, 1 e 80. E o que nós devemos fazer então é zerar todos os termos que estão abaixo do pivô da primeira linha. De modo então, e nesse processo, então o objetivo desse processo é fazer com que os pivôs da segunda e terceira linhas eles estejam na coluna à direita em relação à coluna que contém o pivô da primeira linha. Então observe que, em relação aqui à segunda linha, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 2, nós teremos menos 2 vezes 1, que é menos 2, que somado com 2 dá 0. Portanto, a operação elementar que nós deveremos realizar aqui é menos 2, que multiplica a linha 1. O resultado dessa multiplicação soma com a linha 2. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. Então, fazendo um rascunho, nós teremos menos 2 vezes a linha 1. Isso vai ser menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 vezes 1 menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. E menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, é menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. E por fim, menos 2 vezes 80 é menos
160. E repetimos a linha 2 embaixo. 2, 4, 6, 8 e 540. E somamos. Menos 2 mais 2, isso é 0. Menos 2 mais 4 é 2. Menos 2 mais 6 é 4. Menos 2 mais 8 é 6. E menos 160 mais 540, isso é 380. Já em relação à terceira linha, observe que, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 1, nós teremos então menos 1 vezes 1, que é menos 1, que somado com 1 dá 0. Portanto, a operação elementar que nós devemos realizar é menos a linha 1, ou menos 1 vezes a linha 1. O resultado dessa multiplicação soma com a linha 3, e o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 3. Então, ou seja, nós faremos a linha 3 menos a linha 1. Então, nós temos 1 menos 1 é 0, menos 1, menos 1, menos 2, 1 menos 1 é 0, 0 menos 1 é menos 1, e 0 menos 80 é menos 80. Observe aqui então que o pivô da primeira linha, então, que é 1, e nós zeramos então todos os elementos que estão abaixo do pivô da primeira linha. Agora, o nosso próximo passo é escolher dentre a segunda e a terceira linhas uma delas para nós fixarmos na segunda posição. Então, no nosso caso aqui, nós vamos manter a segunda linha na segunda posição, ou seja, nós vamos fixar a segunda linha na segunda posição. Então, escrevendo uma nova matriz, a primeira linha, então, ela permanece a mesma, ela não é alterada, e a segunda linha, então, nós fixamos ela permanece a mesma também. Então, observe que o pivô da segunda linha é o 2. E o que nós precisamos fazer, então, é zerar esse menos 2 aqui que está abaixo do pivô da segunda linha. Observe que, se nós somarmos a segunda linha com a terceira linha, nós teremos 2 menos 2, que é 0. Portanto, a operação elementar que nós devemos realizar aqui é linha 2 somando com a linha 3, o resultado substitui no lugar da linha 3. Então, a partir dessa matriz, nós viremos para essa. Então, nós teremos, na terceira linha, 0 mais 0 é 0. 2 menos 2 é 0 também. 4 mais 0 é 4. 6 menos 1 é 5. E 380 menos 80 é 300. Então, observe que o pivô da primeira linha ele continua sendo 1, o pivô da segunda linha o 2, e agora o pivô da terceira linha ele é o 4. Note que o pivô da terceira linha ele está à direita do pivô da segunda linha, que está à direita do pivô da primeira linha. E como nós não temos linhas nulas na nossa matriz, segue-se que essa matriz ela está na forma escalonada, ou seja, ela corresponde a um sistema linear que está na forma escalonada. Então, a partir dessa matriz, nós recuperamos o nosso sistema. Então, lembrando que na primeira coluna nós temos os coeficientes de A, na segunda os de B, na terceira os coeficientes de C, na quarta os de D e na última coluna os termos dependentes. Então, nós teremos o seguinte sistema linear. A mais B mais C mais D. Então, A mais B mais C mais D igual a 80. 0A mais 2B mais 4C mais 6D igual a 380. E, por fim, na terceira linha, terceira equação, terceira linha, nós temos 0A mais 0B mais 4C mais 5D, isso igual a 300. Então, esse é o nosso sistema linear, que é equivalente ao nosso sistema original, porque, ou seja, os dois eles possuem o mesmo conjunto de solução e ele está na forma escalonada. Observe que nesse sistema, que está na forma escalonada, nós temos 3 equações e 4 incógnitas, ou seja, o número de incógnitas é maior do que o número de
equações. E como esse sistema, então, ele está na forma escalonada, segue-se que, nós já vimos isso, que esse sistema ele é do tipo SPI, Sistema Possível e Indeterminado, ou seja, ele possui infinitas soluções. Então, lembre como que nós obtínhamos a solução, então, a forma geral da solução do sistema possível e indeterminado. Então, nós escolhemos um valor t real, e nós fazemos, então, escolhemos, então, em relação à última equação. Nós temos a incógnita C e a incógnita D. Então, nós vamos escolher a incógnita D e fazer ela igual a t. Fazemos, então, D igual a t. Poderia ser com o C, mas no nosso caso aqui nós vamos escolher o D. Agora, uma vez que nós igualamos D igual a t, nós substituímos, então, esse valor de D na terceira equação e resolvemos, então, para C em função do t. Ou seja, então nós temos 4C mais 5 vezes o D, que agora nós chamamos de t. Isso é igual a 300. Então, isolando o C, nós ficamos com. Então, 4C vai ser igual a 300 menos 5t. 5t está positivo, passa negativo. E, portanto, o C é igual a... Então, o 4 está multiplicando, passando 4 dividindo. Nós ficamos com 300 dividido por 4 menos 5 quartos de t. Ou seja, o C ele vai ser igual a 300 dividido por 4, isso é 75, menos 5 quartos de t, ou 5 vezes t dividido por 4. Então, o C ele é dessa forma aqui, em função do nosso t, onde o t é um número que nós escolhemos no conjunto dos números reais. Agora, uma vez que nós conhecemos o D e o C em função do T, nós substituímos esses valores na segunda equação e resolvemos para B, em função do T novamente. Então, nós teremos 2B mais 4 vezes o C, que é isso daqui. Então, 75 menos 5 quartos de T, mais 6 vezes o D, que é t. Isso igual a 380. Então, nós ficamos com 2b mais 4 vezes 75 é 300, menos. Então, mais com menos é menos. 4 vezes 5 quartos é 5t, mais 6t igual a 380. Então, nós ficamos com 2b mais 300, menos 5t mais 6t, isso é t, então mais t, igual a 380. Então, nós ficamos com 2b igual a 380, o 300 está positivo, passa negativo, menos 300, e o t está positivo, passa negativo também, menos t. Nós ficamos, então, com 2b igual a 380 menos 300 é 80, menos o t. Então, 2 está multiplicando, passando ele dividindo. Nós ficamos com B igual a 80 menos T dividido por 2. Ou seja, o B ele é igual a 80 dividido por 2 é 40, menos T dividido por 2. Então, o B em função do T é dessa forma aqui. Agora que nós conhecemos, então, nós sabemos o B, o C e o D em função do T, onde o t é um número real qualquer. Então, substituindo esses valores na primeira equação e resolvendo para A, nós teremos A mais B, que é 40 menos t sobre 2, mais C, que é 75 menos, então mais o B, que é 75 menos 5 quartos de t, mais D, que é t, então mais t igual a 80. Então, nós ficamos com A, 40 mais 75, isso é 115, então mais 115. Agora, menos t sobre 2, menos 5 quartos de t, isso é menos 7 quartos de t.
Agora, somando com t, nós ficaremos então, somando com t, nós ficamos com menos 3 quartos de t. Isso igual a 80. Segue-se então que o A é igual a 80, o 115 está positivo, passa negativo, então menos 115, e o 3 quartos de t está negativo, então ele passa positivo, mais 3 quartos de t. Portanto, o A é igual a 80 menos 115 é menos 35, mais 3 quartos de t. E esse, então, portanto, é o valor do A em função do t. Então, nós obtivemos que a solução geral, então, desse sistema linear, então, é da forma A igual a 3 quartos de t menos 35, B igual a 40 menos t dividido por 2, C igual a 75 menos 5 quartos de t, e D igual a t, onde t é um número real escolhido arbitrariamente. Ou seja, nosso sistema ele possui infinitas soluções. Agora, o fato do nosso sistema linear ele possuir infinitas soluções não significa que o nosso problema ele vai possuir infinitas soluções. Lembre-se que nós temos algumas restrições, que nós queremos encontrar, então, A, B, C e D inteiros, e A maior ou igual a zero, B maior ou igual a zero, C e D maiores ou iguais a zero. E lembre-se lá do enunciado que nós temos uma outra informação que diz que o número de caminhões é menor do que 50, ou seja, o nosso número de caminhões, que é D, é um número menor do que 50. Então, a partir dessas exigências, dessas condições aqui, nós vamos então utilizar as expressões de A, B, C e D para determinar a solução ou as soluções do nosso problema. Nossa primeira condição diz que o A, o B, o C e o D eles precisam ser inteiros. Então, observemos aqui as expressões para A, B, C e D em função do T. Então, primeira expressão aqui, D igual a T. Para que o D seja inteiro, nós precisamos então que o T também seja inteiro, já que o D é igual ao T. Então, nós precisamos que o T seja inteiro. A nossa primeira condição, então, sobre o T. Observe, então, que nós começamos, que a solução do nosso sistema, então, ela tem essa forma geral, com o T pertencente aos reais. E agora nós restringimos o nosso conjunto então, dos números reais para apenas o conjunto dos números inteiros. Então, nós estamos restringindo esses valores de T, restringindo a quantidade de soluções. Agora, da expressão de C, 75 menos 5 quartos de T. Para que o C ele seja inteiro, então, como nós temos aqui o 75 número inteiro, menos algum outro número, para que esse resultado aqui seja inteiro, esse menos 5 quartos de T tem que ser inteiro. Agora, observe que essa fração 5 quartos ela é irredutível, porque o maior divisor, então, inteiro, que vai dividir o 5 e o 4, ao mesmo tempo é 1. Não tem nenhum outro número, então, que vai maior do que 1 que vai dividir o 4 e o 5. Essa fração aqui, ela já está simplificada na sua forma reduzida. Então, para que esse resultado aqui ele seja um número inteiro, o T, que está sendo dividido por 4, porque o T ele não vai dividir o 5. Então, para que isso aqui seja um número inteiro, o T ele vai ter que ser divisível por 4. Ou, em outras palavras, o T ele tem que ser múltiplo de 4. Então, essa é a nossa segunda condição. O T múltiplo de 4. Agora, da expressão do B, então aqui, pensando então, utilizando o mesmo raciocínio, para que esse número aqui seja inteiro, ou seja, que o B seja inteiro, como o 40 aqui é um número inteiro, esse menos C sobre 2 também tem que ser inteiro, para que essa subtração aqui resulte em um número inteiro. Então, aqui nós precisamos que o T ele seja divisível por 2, ou seja, o T ele tem que ser múltiplo de 2. Agora, se nós temos então na nossa condição que o T é múltiplo de 4, então ele automaticamente já vai ser múltiplo de 2. Portanto, então, a condição que o T seja múltiplo de 2 já está
aqui nessa nossa condição, t sendo múltiplo do 4. Uma outra forma de ver isso é que, se um número é divisível por 4, então ele é divisível por 2. Ou seja, se ele é múltiplo de 4, ele também vai ser múltiplo de 2. E por fim, na expressão do A, novamente, nós temos então 3 quartos de t menos o 35, que é um número inteiro. Então, nós precisamos que o 3t sobre 4 seja um número inteiro. Como, então, nós não conseguimos mais simplificar essa fração 3 e 4, então, essa fração 3 quartos, então o t ele tem que ser divisível por 4, para que essa multiplicação aqui, 3 quartos de t, seja um número inteiro, o t ele vai ter que ser divisível por 4. Ou seja, o t, novamente, ele tem que ser um múltiplo de 4. Então, essas são as nossas duas primeiras condições. Que o t, então, ele pertença ao conjunto dos números inteiros e que o t seja múltiplo de 4. Observe agora aqui, o d é igual a t. Como o d ele é menor do que 50, então segue-se que o t, que é igual ao d, ele tem que ser menor do que 50. Então, nós precisamos que o t seja menor do que 50. Então, com essas três condições, vamos listar as possibilidades para os valores de t. E uma outra condição adicional é que, como o t é igual ao d, então, como o d nós queremos que o d seja maior ou igual a zero, segue-se que o t ele também tem que ser maior ou igual a zero. Então, o t ele também tem que ser maior ou igual ao zero. O que nós faremos agora, então, é listar todos os números t inteiros, tal que t é múltiplo de 4 e t é maior ou igual a zero e menor do que 50. Então, nós teremos então que os valores de t serão os possíveis valores do t: 0, 4, 8, 12, isso aqui é a tabuada, então os múltiplos de 4 são a tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52. Então, observe que o 52, que é múltiplo do 4, então ele já está aqui, ele já não satisfaz mais essa condição para t menor do que 50. E o 52 é maior do que 50. Então, nós paramos a nossa lista no 48. Então, nós temos esses possíveis valores para t. Mas ainda são muitos valores. Então, com essas condições, com essas três condições, nós então reduzimos. Inicialmente nós tínhamos o t, um número real. Então, nós reduzimos que o nosso t ele tem que ser um desses valores aqui. Agora, então, nós vamos utilizar essas condições. A maior ou igual a zero, b maior ou igual a zero, c maior ou igual a zero e d maior ou igual a zero. Então, essa última aqui nós já utilizamos. Então, vamos começar com essa condição aqui. A maior ou igual a zero. Então, nós sabemos que o A é igual a 3 quartos de t menos 35. E nós queremos que o A, que é isso daqui, ele seja maior ou igual a zero. Então, somando 35 de ambos os lados dessa desigualdade, então, nossa desigualdade é a seguinte. 3 quartos de t menos 35, nós queremos que isso aqui é o valor do A, nós queremos que isso seja maior ou igual a zero. Então, somando 35 de ambos os lados da desigualdade, nós teremos. Então, soma 35, nós ficamos com 35 menos 35 é zero. Então, aqui sobra 3 quartos de t. Então, dessa desigualdade nós viremos para essa seguinte. 3 quartos de t maior ou igual a zero mais 35, que é 35. Agora, para retirar esse 4 do denominador, nós vamos então multiplicar ambos os lados da nossa desigualdade por 4. Então, multiplica por 4 e multiplica por 4. Então, nós ficaremos com 4 dividido por 4 é 1. Então, resta 3t maior ou igual
a 4 vezes 35, isso vai ser 140. Agora, para retirar esse 3 aqui, está multiplicando o t, nós multiplicamos então por 1/3 de ambos os lados da nossa desigualdade. Então, multiplica por 1/3 e multiplica por 1/3. Nós ficamos então com 1/3 vezes 3, ou seja, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes t, ou simplesmente t, maior ou igual a 140 dividido por 3, então, que é o 140 vezes 1/3. E 140 dividido por 3, isso é aproximadamente 46,67. Então, a condição A maior ou igual a zero. Então, ela exige que o t ele seja maior ou igual a 140 dividido por 3, e esse número aqui ele é aproximadamente 46,67. Então, essa exigência aqui, então, ela requer que o t ele seja maior ou igual a 46,67. Então, nós vamos analisar no nosso conjunto de números quais valores, então, possíveis valores para t que satisfazem, então, essa condição. T maior ou igual a 46,67. Então, o 0 não satisfaz porque ele é menor do que 46,67. O 4 também não, o 8 também não, o 12 não, o 16 não, o 20 não, o 24 também não, o 28, 32 e 36 também não, o 40 não, o 44. Ele é menor do que 46,67, então também não satisfaz. A única possibilidade que nos restou é o 48, e o 48, então, ele é maior ou igual a esse 46,67. Portanto, o 48 é o único valor de t que satisfaz as nossas exigências, ou seja, que o a, b, c e o d sejam inteiros, maiores ou iguais a zero, e que o d seja menor do que 50. Então, observem que nós saímos, então, da reta, então, onde o t era um número real qualquer, e nós chegamos, então, que o único valor de t que satisfaz o nosso problema é o t igual a 48. Então, nós concluímos que o t ele tem que ser igual a 48. Então, agora nós substituímos o valor de t nas expressões para a, b, c e d, e nós calculamos, então, de fato, os valores dessas incógnitas. Então, começando aqui por d igual a t, segue-se que o d é igual a 48. Agora, o c, ele é igual a 75 menos 5 dividido por 4 vezes o t, que é 48. Então, o c é igual a 75 menos 5 vezes 48 dividido por 4 é 12. Logo, o c é igual a 75 menos 5 vezes 12 é 60. Portanto, o c é igual a 75 menos 60, que é 15. Portanto, o d é igual a 48 e o c é igual a 15. Agora, substituindo o valor t igual a 48 na expressão do b, nós teremos. Então, o b é igual a 40 menos t, que é 48, dividido por 2. Então, o b ele vai ser igual a 40 menos 48 dividido por 2 é 24. Portanto, o b vai ser igual a 40 menos 24, isso é 16. E por fim, substituindo t igual a 48 na expressão do a, nós obtemos a igual a 3 quartos do t, que é 48, menos 35. Então, o a ele é igual a 3 vezes 48 dividido por 4. Isso é 12, menos 35. Então, o a ele é igual a 3 vezes 12 é 36, menos 35. Portanto, o nosso a é igual a 36 menos 35, isso é 1. Nós concluímos que a quantidade de motos nesse estacionamento é 1, ou seja, tem uma moto nesse estacionamento.
Existem 16 carros nesse estacionamento, porque o B é igual a 16. Agora, de C igual a 15, nós concluímos que existem 15 ônibus nesse estacionamento. E, por fim, de D igual a 48, nós concluímos que existem 48 caminhões nesse estacionamento. E isso conclui, então, a resolução do nosso problema. Observe que mesmo que aquele sistema que nós obtivemos na forma escalonada, ele fosse do tipo SPI, sistema possível e indeterminado, ou seja, ele possuísse infinitas soluções, apenas uma das soluções daquele sistema é a solução do nosso problema. Então, nós construímos aquele sistema, nós resolvemos, então, realizamos os passos matemáticos lá do método do escalonamento para resolver, obter a solução geral daquele sistema, e nós precisamos, além disso, fazer uma análise, então, sobre essas soluções para encontrar a única solução que satisfaz o nosso problema. Esse tipo de situação acontece muito nas aplicações da matemática. Então, você pega uma situação então, real, você traz ela para a matemática, escreve ela de maneira matemática, resolve então os cálculos que precisam ser resolvidos e você tem que interpretar ainda a sua solução que você obteve. Fazer algumas restrições à solução para ver quais são as soluções que condizem então com a realidade, que elas fazem sentido para a resolução do problema. Por hoje é só e eu agradeço então a sua atenção.